Olá, meus amigos pesquisadores! Hoje nós vamos ter aqui uma super live com uma pesquisadora que sempre está conversando com a gente aqui nos bastidores do canal Incrível História, é a Danusa Ara. Ela é uma pesquisadora muito séria no campo da arqueologia, mitologia, ufologia, filosofia, história, ou seja, ela também é muito parecido com aqui a gente do canal Incrível História. Então, eu convidei ela porque ela tem um papo muito interessante a respeito da Atlântida, essa lendária cidade que nós temos em várias mitologias, não somente no Egito, mas também em vários lugares do planeta Terra. A gente tem essa mitologia espelhada nos contos hindus, nos contos olmecas, toltecas e astecas. Então, foi por isso que eu chamei ela, porque ela tem um conhecimento que eu ainda não passei aqui amplamente no canal. Então, por isso que eu chamei ela para a gente bater esse papo muito bacana. Então, eu vou chamar ela aqui. Seja muito bem-vinda, Danusa Aras, ao canal Incrível História. Olá, Fábio. Olá a todos do canal. É um prazer estar aqui falando com vocês, participar desse canal, que muitas vezes me serve, inclusive, de fonte, né, de aprofundamento de histórias e tudo mais. Adoro a forma como o Fábio consegue associar, assimilar o conhecimento, né, esse quebra-cabeça da humanidade. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje participando dessa live com vocês. O prazer é todo nosso. E aí, Danusa, como que tá aí? São Paulo tá muito calor? Como que tá o tempo aí? Tá derretendo. Muito quente aqui. Eu fico imaginando, porque aqui no Paraná também tá muito calor, e eu fico imaginando, eu às vezes vou aí para São Paulo, né? E eu fico imaginando como deve estar quente, né? Sim, tá bem quente. Ainda mais agora, final de ano, né? Dezembro já é um mês por si só, né? Bem quente, e ainda mais que esse ano que está superando todas as temperaturas, então tá bem complicado. Pois é, pois é. Mas me diz aí, o que você tem pesquisado, como que andam as coisas? Eu vejo que você anda fazendo um trabalho bem amplo a respeito da arqueologia antiga, eu vejo que você tem se aprofundado em algumas coisas que me chamam muita atenção, que, por exemplo, são alguns relatos sobre os sumérios, né? Até um tempo a gente estava batendo um papo sobre algumas pedras, né? Algumas escrituras antigas, e é muito interessante, por quê? Porque a gente vê que esse aspecto da Atlântida, né, essas cidades lendárias, né, que a gente vê em várias mitologias ao redor do planeta Terra, ela esteve no Egito, né, a gente vê alguns relatos entre os sumérios, e também é interessante que eu vejo você falando que aqui na América do Sul também, né? Exato. E é legal isso, por quê? Porque a gente vê que a gente viveu numa Atlântida que não era simplesmente uma cidade que estava só ali no meio do Atlântico, na realidade, mas que na realidade ali talvez seria uma capital, né, da Atlântida, e ela se expandia por vários lugares. Será que é por isso que a gente tem relatos em vários lugares do planeta dessa cidade? Muito provavelmente. Essa questão assim dos vestígios que a gente vai encontrar da existência da Atlântida, aqui nos nossos artefatos da própria América do Sul é fascinante, né? E eu, dentro do que eu venho estudando, são assim evidências mais contundentes do que os que a gente encontra em outros locais. São relatos em primeira pessoa, de certa forma, dos próprios sobreviventes da Atlântida. Então, a gente pega, por exemplo, o Popol Vuh, que eu coloquei vários tópicos aqui, de diversos capítulos, que ficam muito claro que a origem daquele povo, né, que o Popol Vuh é do povo Quiche, né, da Guatemala, que são considerados maias também,
onde eles relatam, né, que vieram de um local ao oriente, no meio do mar. Então, é muito impressionante. Eu vim, assim, até então, sempre foi um assunto que me chamou muita atenção, a questão da Atlântida. E o porquê que você tem duas linhas, né? Você tem, por um lado, muitas pessoas defendendo a existência dela, e você tem, por outro lado, muitas pessoas fazendo o contrário, né? Tentando acobertar e falar que isso é loucura, é pseudociência e que a Atlântida nunca existiu. E uma coisa que eu sempre me questiono é por que que existe essa necessidade, né, de se silenciar a história da Atlântida? O que aconteceu na Atlântida que este grupo, né, essa elite que a gente sabe que controla o conhecimento aqui no nosso planeta, por que para eles é tão perigoso que as pessoas saibam que existiu um continente e que esse continente foi destruído? Né? Então, o que jazia na Atlântida? Será que eles não querem que a gente descubra o que esse povo era capaz? Ou, de repente, o que levou a esse cataclisma? Porque são várias possibilidades, eu não tenho como afirmar nada. Mas, por exemplo, será que essa civilização não foi resetada propositalmente? Sim. É uma possibilidade. Ou será que eles atingiram um grau de conhecimento em que, enfim, não é coerente, não é nem coerente, não seria interessante para esses grupos que a gente acessasse esse mesmo conhecimento? Então, assim, são vários questionamentos que hoje não tem como a gente chegar a essa informação, né? Mas a gente se questiona. O que é fato é que tenta-se a todo custo apagar a história da Atlântida do planeta Terra. É muito interessante porque você falar a respeito disso, né? Por que que ela foi eliminada, né? A gente vê que em tempos antigos, né? A gente vê vestígios dessa história. Eu sempre costumo dizer que a gente tem uma tradição, a gente persegue uma tradição. A gente vê que essa ideologia, né, de exterminar um povo aqui e acolá, acontece, a gente vê nas guerras até hoje, né? A gente está vendo hoje, aqui agora, né? Por exemplo, Israel-Hamas, né? Uma briga, né, antiga, né, que persiste de um povo que fala, não, nós que temos direito de tal terra, entendeu? Mas o outro também tem a mesma pauta, não, mas essa terra também é nossa, ou ela é só nossa. E não estou falando que um está certo e outro está errado, porque na realidade, né, a terra é da gente, né? A gente está aqui para a gente cuidar dessa terra. Ou seja, será que nós não somos os Atlantes de hoje em dia, né? E a gente está vivendo a mesma história, só que de uma forma diferente, talvez? Porque a gente vê governos muito fortes, por exemplo, o da Rússia, né? Que tem um domínio de fogo muito forte, exercer uma opressão contra outra nação que a gente está vendo ultimamente também, né? Por quê? Porque eles têm esse poder, talvez, de manipular, falar, não, ó, vocês estão sobre o nosso domínio, entendeu? Então, se vocês não obedecerem o que a gente quer, a gente destrói vocês. Então, a gente parece que vê isso também no passado. O que você acha? Será que a história que a gente conhece básica da Atlântida, que a gente teve um dilúvio, como você disse, que é proposital, será que isso não foi, assim, uma briga? Dizer, não, vocês não podem evoluir, vocês não podem crescer, vocês são do nosso domínio e nós vamos destruir vocês se vocês crescerem. Será que é mais ou menos isso? Exato, sim. Assim, como eu cogitei, né, é uma possibilidade, a gente, como eu falei, não tem como afirmarmos, mas é uma possibilidade de que essas catástrofes que ocorreram, principalmente após o último máximo glacial, podem ter sido ocasionadas de forma proposital, né? E por que a gente traz isso como possibilidade?
devido a essa pressão que existe em se apagar esse passado da história da humanidade. Né? Então, por que tem essa urgência? Porque falar em Atlântida você é taxado de louco, de maluco, né? De sensacionalista, de teoria da conspiração. E, assim, eu tenho evidências, e são evidências fortes para o que eu estou afirmando. Inclusive, dentro das evidências que eu levantei só no Pupuvu, fora outros códices, outros materiais, mas só no Pupuvu a pessoa já consegue defender uma tese dentro do próprio Pupuvu. Então, é esse o questionamento que eu me faço, né? Essa perseguição a esse tipo de informação. Por quê ele existe? Se a gente está falando de algo que claramente faz parte do passado da humanidade. Né? E não só isso, não só Atlântida. A gente tem diversas outras situações que evidenciam uma civilização muito avançada antes do dilúvio. Né? Então, a nossa história ela carece ser reescrita, sim. Né? Essa história de que antes do Neolítico, que eles datam aí 8.000 a.C., que anterior a isso era pré-história, não é verdade. Né? A gente já tinha civilizações muito avançadas. Tem muita coisa mais antiga? Sim, certamente. Né? E aí, assim, quando eu comecei, né, nessa pesquisa pela Atlântida e tudo mais, sempre achei um quebra-cabeça montar essa história, né? Porque essa história, ela é uma história complexa e você vai ter narrativas de diversas civilizações. E aí, para você conseguir encaixar isso no quebra-cabeça, algo que nem eu comentei com você nos bastidores, eu fiz bem recentemente, né? Então, hoje eu já consigo propor uma teoria que eu acho que, bom, dentro do que eu pesquisei, ninguém propôs ainda, mas dentro do que eu pesquisei, eu acho que eu consigo propor que a Atlântida ela teve duas levas de migrações. A primeira, né, que foi no primeiro dilúvio, porque esse é outro detalhe importante, porque a gente fala tanto de dilúvio, mas a maioria das pessoas não entende que houveram pelo menos dois, né, após o último máximo glacial. Né, após o fim da Era do Gelo, a gente já tem confirmados, né, inclusive em publicações da revista Nature, dois dilúvios, um ocorrido em 12.500 e outro em 9.500. Então, se a gente está falando de dois dilúvios, e provavelmente a Atlântida sofreu em ambos, então a gente vai ter duas levas migratórias do continente. E a primeira, em 12.500, vai ser a do povo egípcio, né? E aí vai explicar o porquê a gente não consegue colocar eles numa migração do último dilúvio, que ocorreu em 9.500, que aí a gente não consegue explicar quem foi que construiu as pirâmides em 10.500. Então, provavelmente eles saíram da Atlântida em 12.500 a.C. E aí, no ano de 2.000 anos depois, em 10.500, por algum motivo, eles constroem as pirâmides e a esfinge, né, que, na minha opinião, aquilo é um recado para a posterioridade, né? Então, ali eles estavam enviando um sinal para a gente, hoje, decifrar esse quebra-cabeça, né? E é tudo muito... É engraçado que é muito alinhado à Era de Leão, né? Aquele período específico, né, do nosso passado. Provavelmente eles já estavam prevendo ali naquele momento, porque tinha acabado de passar pelo impacto dos Dryas recente, então eles já deviam estar prevendo que haveria um novo cataclisma no planeta, né? Lembrando que o impacto do Dryas ocorre em 11.000 a.C., ou seja, aproximadamente 500 anos antes da época ali das construções das pirâmides, e isso foi um evento visto no mundo inteiro, porque a gente tem vestígios de platina desse possível meteoro que caiu nessa época em todas as partes do planeta. Então, a gente já consegue visualizar, né? Tem até, se a gente jogar na internet, o pessoal faz até umas simulações
teoricamente, esse meteoro maior, né, teria caído ali nos lagos gelados do Canadá, só que fragmentos menores teriam se espalhado, caído no mundo inteiro. Né? Então, foi aquela chuva de meteoros no planeta, e aí, óbvio, que ali já causou um resfriamento, uma mini era do gelo, e com isso, esses egípcios, por algum motivo, já prevendo uma catástrofe futura, né, o dilúvio futuro, construíram as pirâmides e a esfinge como forma de mandar um recado para a gente, que hoje está aqui tentando entender esse passado, né? Sim. Então, é possível que existam, sim, câmaras embaixo da própria esfinge, né, como a própria estela que que foi encontrada ali fixada, né, na esfinge. A própria estela, sim. O desenho embaixo tem um sistema de câmaras, né? Sim. E então, assim, por que aquilo ali estaria desenhado se não representa a realidade, né? Tem relatos, né? Você falando assim já me vem a lembrança, né? De um relato de Heródoto, se não me falha a memória, de um labirinto que tinha no Egito que ele entrou e algumas câmeras subterrâneas que ele relata ali, mas não é algo assim que a gente imagina assim, é algo que é visível aos olhos, é pequeno, não. Diz que era gigante e diz que era mais esplendoroso ainda do que as próprias pirâmides, né? Então ele estava falando de algo que foi construído talvez antes das pirâmides, talvez até antes. É interessante isso. Né? Uhum. Que ele teve contato, né, com os sacerdotes ali do Egito, né? E, claro, né, você pode tocar nesse assunto que até recentemente nós estávamos batendo um papo a respeito disso, né? A respeito dos relatos de Heródoto. E é super interessante, né? Mas assim, por que você acha que... Eu sempre tive uma dúvida, né? Porque a gente tá migrando, né? No canal Incrível História a gente fala muito sobre a respeito de Atlântida, falou muito sobre o Egito, né? Que o Egito foi a civilização que avançou. A gente vê que o Egito foi uma civilização que avançou muito, né? Eles têm uma glória enorme, porque a gente vê isso nas construções, a gente vê isso em tudo, na cultura, a gente vê isso na literatura egípcia, a gente vê em tudo, eles avançaram muito, né? Então, por que será que os registros que a gente tem para cá, eles são tão difíceis de achar? Porque a gente vê nos outros continentes, né? No continente asiático, né? Até no continente europeu, a gente vê algumas coisas assim relacionadas a essas cidades antigas, né? Com um pouco mais de conteúdo, né? Será que existe uma conspiração aí? Será que tentaram esconder alguns documentos aqui para o nosso lado para que a gente não se tocasse de que essa parte aqui também foi muito avançada e talvez num período contemporâneo? Sim. A questão do Egito, para quem já assistiu o filme Fundação ou leu o livro, vai entender. Na minha opinião, eles fizeram exatamente o que é proposto em Fundação. Né? Então, prevendo que aquela civilização seria resetada, teria que começar tudo do zero, e que eles fazem? Constroem um local para armazenar todo aquele conhecimento. Então, muito provavelmente, isso foi feito no ano de 10.500, e essas informações, esse conhecimento foi guardado, depositado ali naquela região, né, da esfinge e das pirâmides. Se foi localizado, isso foi ocultado. Óbvio que eles iam ocultar isso da gente. Né? Sim. E assim, e aí falando assim de pré-história do Egito, né, e do próprio Heródoto, que você comentou, quando o Heródoto ele vai para o Egito, né, porque o que acontece? O que é aceito como dinastia, né, como início da história do Egito? 3.100 a.C., Menes, primeiro faraó. Sim. Então, isso daí é o que é arqueologicamente, historicamente aceito, que a história do Egito teria começado em 3.100 a.C.
Só que quando o Heródoto esteve lá no Egito pesquisando, né, e tudo mais, ele conversando com um dos sacerdotes de Heliópolis sobre a pré-história do Egito, esse sacerdote falou para ele que a pré-história do Egito remontava a um período de 39 mil anos, só que ele não falou com essas palavras. Ele falou o seguinte, que durante a pré-história do Egito, né, que o Egito era muito mais antigo, e que durante essa pré-história, o Sol nasceu 2 vezes onde ele hoje se põe e se pôs 2 vezes onde hoje ele nasce. Ou seja, ele estava falando de movimento precessional. Né? E para esse movimento acontecer, quer dizer que o Sol saiu do lugar dele? Não. Quer dizer que o céu atrás do Sol mudou. E para ele ter essa configuração que foi relatada por esse sacerdote, ele estava falando de um movimento precessional e meio, que é o equivalente a 39 mil anos. E aí, se a gente calcular 39 mil anos mais os 3 mil, a gente está falando de 42 mil anos de história do Egito. Mas Sim. E aí, quando você vai procurar achados arqueológicos que corroborem essa longitude toda, você não acha. Por quê? Porque a história do Egito, ela começa na Atlântida. Por isso que você não vai encontrar artefatos mais antigos do que esse próprio período, que é o período da migração deles, que eu coloco aqui em 12.500 a.C. Você não vai encontrar nada mais antigo do que isso. Porque se tinha, submergiu, junto com o continente da Atlântida. Né? Sim. Nós vemos muitos relatos, né, de algumas descobertas arqueológicas que foram escondidas, né? Por exemplo, esqueletos de gigantes é o principal, né? Sim. Que a gente vê que nesse período antigo existiu, assim, em várias escrituras, como na Bíblia, né, como nos escritos da Mesopotâmia, a gente vê que são relatadas pessoas com um tamanho gigante, né? Pelo tamanho que a gente tem hoje. E é sim dito que existe uma conspiração, né, que foram escondidas muitas evidências arqueológicas, né, e sim. Talvez elas estejam em algum lugar. Eu sempre comento com o pessoal do canal Incrível História que vai ser muito difícil a gente provar isso, né, mas eu costumo dizer o quê? Como que a gente prova as coisas às vezes? A gente tem que ter várias informações, a gente tem que ter informação arqueológica, histórica. Então, são todas essas informações que fazem a gente entender que existiu, sim, alguma coisa que tentaram ocultar da gente, né? E aí que é interessante, por quê? Porque eu vejo que aqui na América Latina, a gente tem muita história ainda para descobrir, né? E é interessante que a gente foi colonizado por europeus, né? E quando os espanhóis vieram aqui para a América Latina, né? Mais ali na região, né, que a gente conhece hoje como Yaxchilán, né, que foi aquela primeira terra ali dali onde eles migraram para vários lugares, né? A gente vê que houve uma destruição grande. Mas será que essa destruição ela foi para ocultar alguma coisa que eles já sabiam lá e eles vieram aqui e falaram, não, a gente tem que esconder essa história e eles não podem saber disso porque talvez a gente estava avançando de novo como uma nova Atlântida? Porque eu vejo isso, né? Hoje, às vezes eu olho algumas coisas assim, por exemplo, às vezes eu olho algum festival de música, eu vejo todo aquele esplendor, né? Todos aqueles palcos gigantes, e outras coisas também que a gente vê na arquitetura, né? No urbanismo, são coisas assim realmente impressionantes, né? Esses dias eu estava vendo que vão construir em Dubai, se eu não estou enganado, um cubo, né, que vai ser uma cidade enorme lá dentro, e as pessoas vão poder entrar naquele lugar ali e não precisa sair mais, porque vai ter tudo lá, vai ser imenso, imenso no meio do deserto. Então, assim, será que a gente não está repetindo essa história? Eu, particularmente, acredito que sim, né, e eu creio que, como eu vejo, né, o brasileiro, né, e toda a nossa região aqui da América Latina como um povo muito forte. O Brasil é um país continental, tem uma força muito grande, tem um povo muito grande, né, um povo que é muito batalhador. E eu vejo esse que é um grande reflexo da Atlântida, que está em nós, na
personalidade, né? Que é de um povo muito guerreiro, muito inteligente, que tem capacidade de fazer coisas, né? Muito espirituoso também, né? Sim. Porque essa característica do latino você só encontra aqui, né? Ser sempre receptivo, de bom humor. Então, isso daí é famoso no mundo inteiro. Só o latino é assim. Sim. Né? E por que será que a gente tem esse ar tão leve, tão espirituoso, tão animado, né? Tendo até mesmo uma espiritualidade mais aberta, de certa forma, porque você ser leve, você ser espirituoso, envolve uma espiritualidade intrínseca, né? Sim. Então, isso já teria raízes, né, sem sombra de dúvida, na segunda migração, que eu costumo falar que a última, que foi quando deixou de existir mesmo o continente da Atlântida, que foi no último dilúvio de 9500, aí a gente vai ter a migração aqui para a América, né? Então, a gente vai ter relatos disso em diversas culturas. Então, lá no México, a gente vai ter o relato nos códices astecas, né, nos livros das migrações deles, né, que eles falam claramente que eles vieram de um lugar no mar chamado Aztlán. Poxa, olha a coincidência do nome, Aztlán. E eles falam que esse local era um local que tinha templos muito grandes, né, que tinham era um local muito desenvolvido, com grandes estruturas, e que um deus deles, né, um dos deuses, orientou eles a deixar aquele local, e chegando aqui ali na região do México, né, na península do México, eles foram orientados por esse deus a estabelecer uma cidade onde eles vissem uma águia em cima de um cacto comendo uma serpente. Tanto é que esse é o símbolo da bandeira do México. E aí, olha que engraçado. Eles vão peregrinar pelo México e vão achar essa águia justamente no meio de um lago. Então, estava lá no meio do lago, tinha uma ilhotinha, um cacto, uma águia com uma serpente, comendo uma serpente. Só que o que acontece? Eles poderiam ter estabelecido essa cidade do lado do lago, correto? Só que não, eles estabelecem a cidade deles dentro da água. Ou seja, de onde eles vieram era rodeado de água. Sim. Então, eles escolheram um lugar semelhante ao local de origem deles. Perfeito. E aí, olha a dificuldade que eles tiveram para erguer Tenochtitlán. Que é assim, quando o Cortés chega aqui, né, que eles descobrem aqui a América e tudo mais, ele fica impressionado. Eles chegam a falar que que o palácio, né, do Montezuma era mais belo, né, mais desenvolvido do que os palácios dos reis europeus. Aqui eles tinham mais desenvolvimento do que na própria Europa. Isso foi relatado pelo pessoal da expedição do Cortés, que é o que você falou, que eles tentaram apagar que aqui eles eram mais desenvolvidos, sim. Sim. É interessante que a gente vê, né, a história de Tiahuanaco, né, que fala sobre os deuses construtores, né, então parece que nós temos um passado, sim, de grandes arquitetos, né, que estavam por aqui, né. E aí que eu quero perguntar para você, que eu acredito que é uma pesquisa inovadora da sua parte, que é isso, né, que a gente estava comentando, que é essa questão de toda essa história que tem aqui, né, para a nossa parte, que eles migraram na segunda leva, você diz, né, que eles vieram para cá. Exato. Entendi. E assim, com toda essa descrição que eu dei de Aztlán, quando você vai pesquisar sobre Aztlán, é muito engraçado, né, o local que eles teorizam que era a origem deles, né? Então eles pegam umas ilhas, né, umas cidades
minúsculas, que não batem com a descrição dos astecas, que falavam que Aztlán era um lugar muito desenvolvido, com grandes estruturas. E eles tentam enfiar isso goela abaixo da gente. E aí, o que é academicamente aceito? Não, Aztlán era essa cidadezinha aqui, ó, próximo do mar, aqui no México mesmo. Não é nenhuma ilha no meio do Atlântico, esquece. Então, assim, é muito assim, muita cara de pau o que eles fazem, porque para mim é muito evidente a origem desse povo, e eles tentam ocultar a todo custo, né? Aí a gente vai ter também, né, que nem eu comentei, o Pupuvu, só que o Pupuvu eu vou querer ler aqui para vocês, né, porque eles falam claramente que eles vieram do Oriente, de onde o sol nasce. Se a gente está falando da Guatemala, e pegar o leste do Guatemala é Atlântico. E aí, o que os acadêmicos falam? Que eles se referiam à península de Yucatán. Yucatán é praticamente a norte da Guatemala. Eles não entendem de orientações, de coordenadas, para tentar enfiar a goela abaixo da gente, que os kits estavam falando de Yucatán. Gente, Yucatán está a norte. Pelo amor de Deus. A gente vai ter aqui no Brasil também os índios tupis, Atlantes também. Tanto é que eles vão ser chamados de tupiniquins, pelos tupinambás. E até hoje tupiniquim tem sentido pejorativo. Sim. Porque quando o padre Antônio Vieira, né, que considerado também historiador, esteve aqui, né, e ajudou na construção da história e tudo mais, ele entrevistou os tupinambás sobre, né, os tupiniquins e perguntando por que chamavam eles de tupiniquins, que teoricamente seria tupis de segunda classe. E aí eles falavam que os tupiniquins não eram tupis legítimos, que eles eram caraíbas. E eles também chamavam os jesuítas de caraíbas. Ou seja, eles estavam falando que os tupis eram estrangeiros. E aí, para eles, todo mundo que não era dali do Brasil, que vinha de fora, eles chamavam de Caraíba, que era onde? De um local chamado Caraíba, né? Caraíba era o nome do local e das pessoas que vinham desse local, né? Que nos remete ao quê? A Caribe. Né? Então, Caraíba, Caribe. Né? Sim, semelhante, né? Sim. E aí, o que a gente vai ter? Os tupis, eles se estabelecem principalmente no Nordeste do Brasil. Então, esse povo nordestino, guerreiro, que foi quem levantou São Paulo e outras grandes capitais, esse povo guerreiro, tupi, Atlante. Sim. Por isso que o nordestino ele tem características diferentes. Porque o próprio tupi, em si, ele não tinha traços semelhantes aos dos indígenas brasileiros. Eles tinham os traços semelhantes aos dos nordestinos. Porque se você fala assim, por que o nordestino ele tem traço, você reconhece o nordestino? Ele tem uma linhagem que não é indígena e nem é europeia. Aqueles traços nordestinos são únicos, que vêm do tupi, que eram estrangeiros. Legal. Super interessante. Sim. É engraçado, né, que isso tudo, eu sou um pouco filósofo, né, eu penso que eu sou meio filósofo, eu fico escutando assim e eu fico raciocinando, né, porque eu aprendi na filosofia que a gente, através da filosofia, que a gente consegue compreender muita coisa, né. Quando a gente vê histórias antigas, né, quando a gente vê aquelas batalhas que houve de Iavé, né, com vários povos, né, que eles tinham aquela fúria, né, de estar conquistando as terras e não tinha, assim, nenhum escrúpulo, né, destruíam. E eu até comentei num vídeo antigo do canal, né, que a gente vê esse traço, né, na gente até hoje, né, essa maldade, né, vamos dizer assim, né, de estar conquistando povos e destruir terras para poder dominar, né, uma região. E é muito interessante isso, de você falar sobre um povo batalhador, guerreiro, né, que, assim, tem essa garra, né, mas por que tem essa garra? Será que isso não está
na genética deles? Será que isso não vem dos seus ancestrais, de pessoas que são do seu passado, que transmitiram isso para ele, e essa coisa, essa força está ainda dentro deles? Então, eu acho muito interessante isso. Além de a gente analisar essa parte histórica, arqueológica, né? A filosofia, ela nos mostra muito isso, né? A gente abrir o olho para esse aspecto. E é muito interessante isso que você está falando. Eu só queria dar esse adendo, porque veio na mente, assim, sabe? E é um insight que a gente tem, não pode deixar de lado. E eu vejo que realmente, né? Isso aconteceu várias vezes, né? Então, assim, a gente é remanescente desse povo, com certeza, desse Sim, povo sim, atuante, né? sim. E assim, quando você fala ali que eles construíram aquela terra ali, né? Que eles encontraram aquele lugar que era parecido, né? Com aquilo que eles tinham no Tenochtitlan. passado deles. Sim, quando eu tinha esse lugar, né? Por que será que eles não conseguiram avançar? Será que houve, por exemplo, que quando a gente vê o Egito, né? Eles avançaram, sim, né? Mas assim, o Egito avançou muito. Será que eles não tiveram tempo? Eles avançaram bastante, inclusive eu vou disponibilizar aqui para você colocar no vídeo uma simulação que tem todo esse desenvolvimento de Tenochtitlan. Começou no meio da ilha e foi se expandindo, e quando viu já estava em vários locais. E só que assim, para se expandir, eles viviam muito em harmonia, né? Então se percebe uma prosperidade daquele povo. Né? Então todos eram prósperos, né? Diferente da nossa sociedade, que uns são prósperos e outros passam fome. Não, lá eles eram uma sociedade muito próspera, que só sucumbiram por conta das doenças que os europeus trouxeram. Então, no que eles pisam, no que os europeus pisam aqui, eles já conseguem dizimar boa parte da população só com pragas, só com doenças, né? Então, eles tiveram esse como que se fala quando você... Né? Oi? Uma destruição, né, do seu povo, né? Quando você não está em nível de igualdade para disputar, isso me fugiu a palavra, né? Mas enfim, então essa desvantagem. Então eles já começaram em desvantagem, né? Mas eles eram muito, muito desenvolvidos, né? Sim. E é engraçado que assim, né? Se a gente pegar Tenochtitlan, né? Os astecas e tudo mais, tem outra peça do quebra-cabeça que não parece se encaixar muito bem também. Quando a gente pega os toltecas, você já deve ter se deparado com isso na sua pesquisa, e você vai ver as estátuas dos toltecas, eles eram negroides. Né? Então, antes dos astecas, né, esse povo originário mesmo, que estava aqui provavelmente antes desse momento de migração, os toltecas provavelmente eram pessoas negras, né, que existiam aqui. E você pega, por exemplo, a pirâmide do Sol, que eles tentam atribuir aos astecas, e os próprios astecas falam que não foram eles que construíram, que quando eles chegaram aqui no continente já estava lá. Né? Então, a gente, assim, se a gente indo mais a fundo né, nesse quebra-cabeça, então a gente está falando nessa segunda migração, quando eles chegam aqui na América, eles encontraram um continente aqui na América, teoricamente, já abandonado, já em ruínas de uma civilização anterior a eles ainda, né? Que provavelmente era uma civilização negroide, né? Então, enfim, Sim. tem muita coisa para a gente desbravar em termos de América, é muito fascinante e é engraçado como eles insistem em falar, né, a teoria do Estreito de Bering, que aqui foi povoado só nesse momento, né, 12.000 anos atrás e tudo mais, sendo que não, que a gente tem diversas evidências que bem antes disso a gente tinha civilizações, né, a gente tem vestígios disso lá na Serra da Capivara, no Piauí, né, vestígios de fogueira que remontam a 50.000 anos. Então, há 50.000 anos tinha gente, já tinha civilização por aqui, né? Sim. E, enfim, essa parte que a gente está tocando, que a gente está comentando de uma migração
já mais recente, né? Então, assim, a história da nossa civilização, ela remonta há muito tempo, Sim. né? E essa história, simplesmente, ela não, ela diariamente, constantemente, ela é negligenciada, né? O que parece, né? Eu acredito assim. Você falou sobre a Serra da Capivara, né? Sobre a teoria do Estreito de Bering, né? Eu acredito que houve, né? Várias migrações, tanto de várias formas, seja pelo Sim, mar, seja pela terra. sim. Porque eu acredito que o povo não estava em um lugar específico, não, mas eles estavam. Isso que nós A própria vemos, migração da Ilha de Páscoa também, sim, sim, que veio do Pacífico. sim. Então eu acredito que chegou um tempo que foi necessário escapar porque eles sabiam que ia acontecer alguma coisa do jeito que eles pudessem, porque é visto que eles foram avisados antes. Porque quando a gente vê, Sim. por exemplo, o Göbekli Tepe, nós vemos que é comprovado, né, que aquela estrutura, quando ela foi encontrada, ela foi encoberta, né, por terra propositalmente, né? Eles foram lá e cobriram aquele lugar para proteger, como se fosse uma biblioteca. Eu costumo chamar Göbekli Tepe de biblioteca dos mistérios antigos, né? Porque ali tem muito enigma a respeito do nosso passado, né, como humanidade. Então, assim, eles foram avisados muito antes. Então, eu acredito que eles tiveram tempo de ser avisados e escapar da forma que fosse possível, seja migrando, né, andando mesmo, talvez pelo Estreito de Bering, né, chegando aqui, né, nessa região, e a gente vê, igual você falou, a gente vê vestígios dessa migração, né, até uma das pesquisadoras que é mais relevante nisso, acho que é Nied Guidon, né, que ela Sim. né, ela desbravou mesmo e conseguiu, através das pesquisas dela, assim, vamos dizer, provar, né, porque às vezes não está no conteúdo acadêmico, mas para mim ela já provou, por A mais B, que isso realmente aconteceu. Então eu acredito que sim, aconteceu uma migração por ali, mas isso é um vestígio de que eles foram avisados com muito tempo antes, que deu tempo deles fazerem essa caminhada e atravessar por ali. E também, talvez outras civilizações que tinham essa tecnologia marítima, né, conseguiram escapar também de outra forma, que talvez foram esses povos que chegaram aqui na América do Sul, que a gente vê relatos, né, que eles chegaram de barcos. A gente vê na mitologia, né? É um grande erro não acreditar. Eu falo assim, é um grande erro não acreditar na mitologia, né? Sim, Até esses sim. dias nós estávamos estudando lá na universidade essa questão da mitologia, né? Que a mitologia ela serve sim para ensinar a gente o quê? Que essa leitura poética do passado, que a mitologia é uma leitura poética, mas não quer dizer que ela é falsa. Mentira, Não, mas ela é exato. uma leitura poética, né? Igual a gente vê muitos artistas hoje que conseguem interpretar várias coisas através de sua poesia. Isso nada mais é do que a antiga mitologia, né? Então, esses vestígios do passado é muito interessante, né? Mas assim, como você estava dizendo, né? Eu vou querer que você fale para a gente mais esse aspecto que você estava falando sobre o Popol Vuh, né? Que você tem para passar para a Uhum. gente. Eu acho que é muito interessante, que essa é uma história muito, assim, eu acho que ela é até mais importante agora, né? Nesse momento que a gente vive, do que essas outras histórias que a gente já tem, como Egito, Suméria, entendeu? Que a gente já vasculhou bastante. E essa parte do povo, né, desse povo da Guatemala, não é tanto especulada. O que você tem a dizer para a gente a respeito disso? Eu vou falar antes de começar a falar, vou pincelar aqui uma cronologia, inclusive o Fábio vai disponibilizar aqui para ficar visualmente bacana, de vocês compreenderem. Fazer uma cronologia bem rápida, antes de adentrar no campo do Pupuvu, né? Até mesmo para a gente se situar dentro de tudo isso que a gente conversou aqui agora, né? Então, dentro de uma cronologia breve aqui da humanidade, a gente vai começar ali a partir do fim da Era do Gelo, que foi em 18.000 a.C. Então, assim, a gente tem que lembrar que antes desse período, a Terra passava pela Era do Gelo, então tudo era frio aqui. A realidade era totalmente diferente e o nível do mar era muito baixo, mas muito baixo mesmo. Então, provavelmente, além da Atlântida, ali no meio do Atlântico,
a gente tinha faixas terrestres muito mais extensas em todos os continentes, tá? Porque a gente está falando algo em torno aí de 50 metros do nível do mar, estava mais baixo, né? E aí, o que a gente vai ter? A partir desse fim da Era do Gelo, a Terra ela começa a esquentar gradualmente, né? E aí, quando culmina em 12.500 a.C., a gente tem o primeiro dilúvio, chamado de pulso de derretimento 1A. Nesse pulso de derretimento 1A, que já tem, foi publicado inclusive na revista Nature. Gente, hoje o dilúvio ele é algo cientificamente aceito, tá? Que fique bem claro. Não fica mais no campo da mitologia, tá? Então já é algo cientificamente aceito. Então, 12.500 a.C., a gente tem o primeiro dilúvio, chamado pela ciência de pulso de derretimento 1A, onde a gente vai ter uma elevação de 20 metros do nível do mar. Tá? Então, eu quero que vocês pensem 20 metros do nível do mar, se isso acontecesse nos dias de hoje. Acabava com as cidades litorâneas daqui de São Paulo, do Brasil, varria todo o nosso litoral, pra vocês terem uma ideia. Só que não foi simplesmente da noite para o dia, a água foi aumentando de nível. Não, a gente está falando de cataclismas, né? Muita tempestade, muita chuva, muito ciclone, né? E o nível do mar subindo e engolindo cidades inteiras, tá? Pois bem, passado, né, esse primeiro dilúvio, a Terra estava com um clima mais quente, né, o nível do mar estava mais alto, só que aí a gente tem o impacto, né, de um meteoro, que é o impacto do Young Dryas recente, que é esse meteoro que vai cair ali na região do Canadá, vai colapsar um lago, né, de água gelada. Essa água gelada vai entrar no mar e vai esfriar novamente a temperatura do planeta. Mas foi muita água que entrou para os oceanos, né? É algo em torno de 800 piscinas olímpicas por segundos, por minutos, não me recordo precisamente, mas é muita água, né, que entrou para o oceano, e água gelada. Com isso, a temperatura da Terra baixou novamente e a gente entrou numa mini era do gelo, tá? Lembrando que, voltando um pouquinho lá atrás, que nesse primeiro dilúvio foi quando ocorreu a primeira leva de migração, que foi a que teria ido para o Egito, tá? Pois bem, a gente teve esse impacto do Dresden recente, que colocou a Terra novamente numa mini era do gelo, porque voltou a esfriar tudo novamente. E a Terra fica assim por cerca de um milênio e meio, e aí novamente ela volta a esquentar. E aí, quando ela volta a esquentar, a gente tem novamente um dilúvio, né? Porque no que esquenta, calotas de gelo derretem, mais água entra no ciclo da chuva, e aí a gente tem todo aquele rebuliço de novo de dilúvio. Dessa vez, esse foi maior do que o primeiro, né? Porque se fala aí algo em torno de 30 metros a elevação do nível do mar, né? E aí é esse dilúvio que acaba definitivamente com a Atlântida, ela sucumbe de vez, e aí a gente vai ter a segunda onda migratória, e dessa vez, vai vir aqui para a América, né? E a gente tem aí essas diversas evidências em diversas culturas aqui dentro da América, contando essa história, né? E a mais surpreendente, para mim, dentro do que eu pesquisei até agora, é a do Pupuvu, né? E aí, se você quiser, Fábio, começo aqui já a puxar os capítulos, porque eu separei, eu quero ler, né? Não simplesmente falar, mas eu quero ler para que vocês saibam o que está escrito, né? Por esse povo maia da Guatemala, né? Esse povo quiche, o que eles mesmos escreveram, né? A respeito da origem deles, de onde eles vieram, enfim. Sim, fica à vontade, pode ler. Pode ler. Tá. Então, vamos lá. Assim, para começar o Pupuvu, também acho interessante que eles, antes de falar do próprio povo deles, eles contam também um pouquinho da história da humanidade, e é muito semelhante
ao relato da própria teosofia da Blavatsky, porque eles falam de duas humanidades anteriores a deles, né? Então, eles falam que a primeira humanidade, né, o primeiro homem, teria sido feito pelos deuses de lama, né, e que não deu certo porque essa lama derreteu, né, o que nos remete ao relato da teosofia dos lemúrios, né, que teoricamente teriam sucumbido aí devido a erupções, né, na ilha de Lemúria, que teria levado ao fim daquele povo. Então, erupção, vulcão, lama, derreter, eu achei muito similar, achei bem interessante. Depois eles falam de uma humanidade feita de madeira, né, e que essa humanidade feita de madeira, após uma inundação, ela toda inundou, né, afogou, e aí, claramente, eles estão falando daquela humanidade que acabou sucumbindo na Atlântida, né, os que não sobreviveram, e toda a humanidade que passou ali pelo dilúvio, né? E, por fim, os deuses teriam criado o homem de milho, que seriam eles, nós, e que seria a humanidade que teria prosperado e dado certo, né? Eu achei bem interessante que é muito similar com o relato da própria teosofia, né? A gente consegue aí Sim. achar bastante similaridade. Se você quiser fazer algum comentário de teosofia, Fábio, algum adendo? A teoria da Blavatsky, ela é até certamente impressionante, porque é uma história que eles dizem que é sem idade, né? É um passado sem idade. Então, hoje, a gente imagina, né? Nós que fazemos esse tipo de pesquisa, que a gente tem um mundo aí para pesquisar de cerca de 42 mil anos, como a gente estava falando aqui, né? Mas a Blavatsky, né? Ela fala de um tempo de milênios e milênios e milênios, né? É muito interessante. E Sim. É evidente que essa teoria, né, que a gente está comentando aqui agora, sobre, por exemplo, o povo da lama, né, que era um povo feito de lama, outro povo que foi feito de madeira, o outro que foi feito de milho, são representações mitológicas, igual a gente estava falando, de algo que aconteceu, que era o jeito que eles conseguiam representar, né? Entendeu? Exato. Não quer dizer que eles eram literalmente de lama ou de madeira. Sim, tudo figurativo. Eles representavam dessa maneira, mas é aí que fica bonito. Eu acho que é aí que a história ganha um pouco mais de brilho. Por quê? Porque nós somos reflexo de tudo isso. A gente vê, se você não se alimentar, vou fazer uma comparação filosófica aqui, se a gente não se alimentar, né, que seja do milho, entendeu? Que se a gente não tiver no nosso corpo, né, aquilo que tem na terra, entendeu? Se a gente não tiver aquilo que as árvores transmitem, né, que a gente está falando sobre a madeira, né, que elas conseguem transmitir para a gente é tudo isso, a gente é terra, a gente é madeira e a gente é milho, entendeu? A gente é tudo isso. Então, sobretudo, essa visão, né, assim, mitológica, eu acredito que é muito bonita, porque é ela que nos dá essa liberdade de poder expandir a nossa consciência para isso. Né? Mas Sim. Pode continuar. Pode ler aí o que você vai ler sobre o ponto. Então, eu separei alguns capítulos, né, para ler aqui para vocês. Então, a gente vai começar no capítulo 3, que fala justamente, né, em linhas claras sobre o dilúvio, né? Se bem que hoje em dia o dilúvio, como eu falei, né, é até algo já aceito cientificamente, né? Então não tem nem o que questionar aqui, né? Então ele fala aqui no capítulo 3, o coração do céu produziu uma inundação, foi formado um grande dilúvio que se derramou sobre as cabeças dos bonecos de pau. Né? Então, aqui é a primeira menção que eles fazem, né, ao dilúvio em si. E depois a gente vai para o capítulo 4, e aqui é muito interessante, por isso que eu falei dessa questão da cronologia, porque aqui eles fazem uma referência ao clima da Terra, na Era do Gelo. Porque eles falam o seguinte, ó, desse
esse momento antes do dilúvio. Eles falam como que era, ó. Ainda não se via a face do sol, nem a lua, nem as estrelas, e tampouco havia amanhecido. Então, era um clima, devia ser muito escuro, né, por conta da era do gelo, né, e devia dar aquela impressão, igual é nas regiões próximas aos polos, de que é sempre noite, né. E aí ele fala assim, né? E aqui ele comenta aqui ele está falando a história de um dos gigantes, que eles também falam de gigantes nesse livro, é muito interessante. E aí ele fala que esse gigante, né, o Vukubi Kakix, a vida dele era engrandecer-se e dominar. E foi então que ocorreu o dilúvio por conta dos bonecos de pau. Então, novamente, eles falam do dilúvio que teria vindo por conta dos bonecos de pau, né? E por que eles falam que é por conta dos bonecos de pau? E aqui a gente já vai entender depois toda essa cultura daquele povo, eles ficaram tão assustados com essas catástrofes que é isso que vai levar eles a fazerem sacrifício aos deuses. Então, eles tinham muito medo de serem exterminados pelos deuses. Por isso que eles vão começar, inclusive, o povo, ele explica todo esse processo deles começarem a fazer sacrifício, que não era algo que eles faziam. Né? Então, o medo de ser exterminado levou esse povo a fazer sacrifício, né? Para conter a ira dos deuses. Né? No povo inteiro, eles entendem que a inundação, esse dilúvio, foi porque os bonecos de pau não faziam adorações devidas aos deuses. E por conta disso, os deuses se enfureceram e colocaram fim, né, aos bonecos de pau. Então, é muito interessante a gente entender, né, da onde vem essa cultura do sacrifício. Então, já era uma memória recente que aquele povo tinha de uma destruição. Né? Então, assim, antes da gente julgar, porque às vezes a gente vê muito pessoal julgando esses povos que faziam sacrifício aos deuses, mas a gente tem que entender todo o contexto, né? Era um povo muito calejado, né? Com a memória muito recente de uma catástrofe muito grande. Então, eles temiam que aquilo acontecesse com eles também, né? Então, isso eu achei bem interessante. Se quiser fazer alguma adenda. Pode continuar, pode ficar tranquilo. Posso continuar. E aí a gente vai, então, para o capítulo 8, que é quando eles se referem pela primeira vez à cidade da Atlântida no Pupuvu, tá? E aí, o nome que eles davam para Atlântida era Tulã. Tá? Isso daqui eu estou falando os quiches, tá? Então, os astecas chamavam Atlântida de Aztlán e os quiches chamavam de Tulã, né? E aí os índios aqui no Brasil, Caraíba. Pelas diferenças linguísticas, natural que cada um deu um nome, né? O mais impressionante é o dos astecas, que é bem parecido, né? Atlântida e Aztlán é bem semelhante. E aí o povo fala o seguinte, né? Tranquilos estavam os corações, aí fala o nome aqui dos deuses lá deles, né, com relação a eles. Em seu peito não havia ansiedade pelos deuses que tinham recebido e trazido as costas, quando vieram de Tulã, lá do Oriente. Tá? Então, aqui eles estão falando a localização exata dessa tal de Tulã, que é a cidade de origem deles. Então, eles falam que Tulã ficava no Oriente. Oriente é leste. Então, assim, o Fábio vai colocar aqui o mapa para vocês terem uma noção, né? E aí, se a gente pegar aqui o mapa da Guatemala e traçar uma linha para o Oriente, vai dar Atlântico, né? E aí, novamente, quando você pesquisa, né, para ver o que os acadêmicos falam da localização de Tulã, eles colocam na península de Yucatán. Falam que Tulã ficava em Yucatán, que é a norte. Isso. Agora tem a parte que é a parte mais emblemática do Pupuvu, que eu acho que é o ápice, inclusive, que é quando eles se reúnem numa montanha, na Guatemala, né? Então todo o povo quiche. Esse aqui é um relato de assim que eles chegaram aqui no continente, né? Após esse cataclisma que aconteceu lá em Tulã, né? E aí todo esse povo se reúne, e aí o capítulo fala o seguinte, ó: eis aqui, pois, a aurora e o surgimento do sol, a lua e as estrelas. Então, teoricamente,
no meio dessa cataclisma, não se conseguia ver bem os astros no céu, né, devido às tempestades e tudo mais, né, então você não conseguia nem ver. Muitos se alegraram, Balã, Quitzé, Balã, Acabe, quando viram a estrela da manhã. A estrela da manhã, Vênus, e Vênus é leste, né? Saiu com a face resplandecente quando antecedeu o Sol. Então, é claramente Vênus, né, e leste. Em seguida, queimaram o incenso que haviam trazido do Oriente, né, novamente leste, e desataram os 3 presentes que tinham a intenção de oferecer. Ai de nós, em Tulã nos perdemos, nos separamos, e lá ficaram nossos irmãos maiores e menores, provavelmente os que não sobreviveram, né? Nós vimos o sol, mas onde estão eles agora que amanheceu, né? Então, assim, para mim, isso aqui fica muito claro que eles estão ali reunidos, né? Relembrando dessa travessia que eles fizeram, né? E sobreviveram a uma catástrofe que, inclusive, não se podia nem ver as estrelas no céu, provavelmente tanto que choveu, né, durante esse período, né? Então, basicamente é isso. Tem uma parte aqui também que ele... Cadê? Capítulo 5, que eles falam que eles atravessaram o mar literalmente, tá? Tá. E assim, essa daqui é no capítulo... No último... Peraí. Capítulo 15? Página 118 fala o seguinte: assim foi, pois, o desaparecimento e o fim dos primeiros varões que vieram lá do outro lado do mar, de onde nasce o sol. Fazia muito tempo que chegaram aqui quando morreram. Eram muito velhos os chefes e sacrificadores assim chamados. É que aqui o capítulo inteiro ele conta a história desses primeiros seres que chegaram aqui que acabaram morrendo, né? E aí no final do capítulo ele explica, né, que foi assim o fim desses seres, que foram os primeiros que vieram lá do outro lado do mar. Então isso aqui, né, fica muito claro que eles vieram pelo mar e vindo de leste, do lado leste, do Oriente, enfim. Então, assim, para mim, não há o que questionar quanto a isso, né? Quanto à origem, quanto a onde era Tulã, para mim, claramente, era um local no meio do Oceano Atlântico a leste, de onde vieram os quiches, né? E, infelizmente, quando você pesquisa a respeito, eles situam Tulã e a origem dos quiches na península de Yucatán, que fica a norte. Então, essa é a nossa realidade, infelizmente. Legal. E é muito interessante, né, que você lendo, né, eu li o Popol Vuh já faz muito tempo, né, então a gente perde, né, esquece, né, e é interessante que você fala que quando eles avistam, né, os astros, né, o rosto deles resplandece, né, eles ficam alegres com isso. E é muito interessante que esses povos antigos, eles construíram vários, né, monumentos apontando, né, para alguns astros em determinada época do tempo, né, em alguma determinada época. Isso, para mim, só tem a comprovar, né, que realmente toda essa história está interligada, né? Nada disso, né, esses templos que a gente vê, né, que, por exemplo, as pirâmides do Egito estão direcionadas, né, para... elas são perfeitamente, né, a réplica ali da constelação de Órion, né? Então, a gente vê que esses povos, eles não estão só interligados em um aspecto, eles estão interligados em vários aspectos, né? A pirâmide do Sol, por exemplo, né? Ela é feita exatamente para isso, né? Para venerar, né, esse astro, né? Que talvez em um tempo eles não tinham esse astro à vista, e quando eles avistaram esse astro novamente, eles se regozijaram e falaram: não, nós vamos dar de volta isso aqui, né? Em homenagem a esses deuses que a gente segue, né? Que são os astros, né? Entendeu? Sim, e o povo egípcio seguia, né? Por exemplo, Akhenaton, né? Que era um dos faraós do Egito que
quis realmente que o povo se voltasse para esse entendimento, né, de entender por que que o sol ele é tão importante, né, por que eles veneravam o sol. Porque tem vários aspectos, não é só o aspecto de adoração. O astro ele tem a sua relevância em vários aspectos. Se você não tomar sol, né, você vai ficar carente de vitamina D, por exemplo, né? Então, quando a gente não está interligado com os astros, né, a gente não vive uma vida plena. Eu tenho aprendido muito isso, né? Que para a gente ter plenitude, a gente tem que estar interligado com tudo isso. Então, eu imagino que esse povo, né, quando você lê, que para mim essa é uma poesia muito bonita, quando você lê e falam que eles ficaram alegres, né, e regozijaram quando viram, né, os astros, quando viram a estrela da manhã, quando viram o sol, quando viram a lua, por quê? Porque eles tinham noção que eles poderiam começar de novo aquela história que eles perderam. Exato. E eu acredito assim, é muito interessante a gente tocar nesse assunto, por quê? Porque eu vejo que a gente está vivendo essa história de novo, sabe? A gente está vivendo essa história de novo. A gente vê essa questão de se elevar, né, espiritualmente, que eu acredito que seja esse realmente o termo, espiritualmente, porque quando a gente está ligado com a natureza, seja a terra, a água, o ar, o vento, seja o que for, a gente está voltando realmente aquilo que a gente nasceu para ser, para se interligar. Quando eu comecei a estudar esse tipo de coisa, eu até lembro que eu comecei a observar mais a natureza, né? Isso já tem mais de 20 anos. Então eu comecei a me ligar mais à natureza. Por quê? Porque eu via que eu estava perdendo tudo aquilo. Eu via que não é uma questão de venerar o sol, mas é uma questão sim. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, o Davinson. Ele ele é ele é de Bucaramanga, né? Dessa região ali mais da Colômbia, sabe? E a gente tava conversando, né? Falei, como que a gente é ingrato, né? Às vezes a gente abre a nossa porta, a gente vê aquele sol bonito, resplandecente, né? E a gente nem agradece, né? Muitas vezes na correria do dia, a gente não tem essa que é uma veneração, né? De agradecer. Porque eu, particularmente, hoje acredito que o sol é nosso irmão mais velho, né? Ele tá aqui há muito tempo. Muitos consideram ele como pai e a lua como mãe, né? A alquimia fala muito sobre isso, os alquimistas Tem antigos, né? todos os segredos da Terra. Sim. Então, é aí que está a beleza de tudo isso. Será que é por isso, né, que a gente, quando fala que existe uma elite que não quer que a gente saiba dessas coisas, que não quer que a gente se ligue nessas histórias, porque a gente vai se ligar novamente àquilo que é realmente essencial para a nossa vida, né? Que não é simplesmente adorar, mas um sol, mas é que sim, entender por que esse astro está ali, entender por que existe a lua, entender por que existe esses ciclos lunares, né? Entender tudo isso. Eu acho que isso é muito importante também. E é isso que é a antiga Atlântida. Quando a gente olha os relatos da antiga Atlântida, a gente vê que eles eram totalmente ligados com a astrologia, né? Com os astros. Entendeu? E isso foi se perdendo, né? Conforme foi passando o tempo, tudo isso foi se perdendo. Mas eu vejo, né? A gente está conversando aqui já há uma hora, e eu acredito que tudo isso que a gente falou tende a levar a gente para esse raciocínio, que nós, essa geração de agora, está voltando a buscar essa identidade atlântica que tinha, porque nós estamos nos conectando de novo com essa natureza espiritual antiga do passado. Sim. E Então, ainda mais nós, os brasileiros, né, que temos isso na nossa veia também, de certa forma, né? Sim. A gente vê, por isso que eu falo, a gente tem que analisar vários fatores. A gente vê o Egito Antigo, né, a gente vê a arquitetura do Egito e a gente fala, nossa, esse povo realmente foi muito avançado. Mas eles também tinham a parte da escrita, da cultura deles, que era muito inteligente. E a gente vê esses povos também, que eram ligados à natureza. E a gente vê os povos aqui, os índios, né? De hoje, a gente vê que eles têm um conhecimento muito profundo sobre plantas, sobre ervas. E aí a gente pode... Está todo mundo procurando essas medicinas para se curar dessa nossa sociedade doentia, né? Hoje em dia. Sim. A gente se tornou um povo, né, que fraco, eu acredito. E um povo fraco é um povo que é facilmente dominado.
aí um povo forte, que conhece suas raízes, que conhece a sua essência, que conhece aquilo que é realmente a nossa raiz como humanidade, né? É um povo forte. E eu acho que é isso que a gente está comentando aqui. Talvez seja por isso que não querem que a gente lembre da antiga Atlântida. Das nossas origens, das nossas verdadeiras origens, né? Ô, Fábio, Sim. teve uma parte aqui que acabou passando aqui batido do capítulo 7, que eu acho interessante também, que eles explicam como eles atravessaram o mar, tá? E aqui Sim. é bem, bem evidente, bem literal, né? Então eles falam o seguinte, ó: não se sabe ao certo, no entanto, como passaram pelo mar. Passaram para o lado de cá como se não existisse o mar. Sobre pedras passaram, sobre pedras enfileiradas na areia. Por este motivo foram chamadas pedras enfileiras, areias soltas, nome que eles lhe deram quando passaram pelo meio do mar, pois que as águas se dividiram quando eles passaram. Lembra até o relato lá do Moisés, né? Quando ele atravessa o Mar Vermelho, né? Que as águas se abrem. Teoricamente, isso também, eles teriam recebido algum tipo de ajuda nessa travessia, porque eles não entendem como eles conseguiram fazer essa travessia aí pelo mar, né? Essas pedras enfileiradas. Sim. Bom, para a gente assim juntar, é interessante a gente juntar o raciocínio, né? A gente vê relatos, né? Por exemplo, no Egito, né? Que corroboram com alguns relatos da Mesopotâmia, né? Que até esses dias a gente estava conversando, né? A respeito de Horus, né? A respeito de Sete, dessa briga antiga que tinha com esses deuses, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. A gente está falando sobre a Atlântida, a gente tem que falar sobre esses deuses, né? Que eles eram muito vaidosos, na minha opinião, né? Que Sim. eles, acredito que até hoje eles estão massacrando a gente, né? Não estão deixando a gente viver como humanidade. O que você acha sobre esses relatos, né? Sobre esses deuses antigos? Por que será que, né, a gente vive, né, nessa dependência de estar abaixo desses deuses superiores, que eu acredito que são seres mais avançados do que nós, porque têm um conhecimento mais profundo, né? Quando a gente vê lá a briga entre os deuses antigos do Egito, né, e também na Mesopotâmia, que a gente vê uma briga entre Enlil e Enki, né, que a gente não pode esquecer de falar. Por que será isso, né? Será que existiu clãs separados? O que você acha sobre isso? Por que existia essa divisão, né, de pessoas, de deuses? Na verdade, era a mesma galera, né? Os egípcios, os gregos e os sumérios contaram a mesma história, só que com nomes diferentes. Então, existia uma disputa entre dois irmãos, e um deles tinha um filho que, teoricamente, apontava aí como o super-herói da história, né? Que esse filho vai ser o Horus no Egito, Marduk que vai ser até idolatrado na Babilônia, né? No período mais tardio. E aí a gente vai ter o Atlas, né? Lá na Atlântida. Então, para mim, claramente, essa disputa que houve entre Sete e Osíris, essa disputa que os egípcios contam, é uma disputa que ocorreu na própria Atlântida, né? E nos relatos sumérios, a gente tem essa disputa, né, entre o clã do Enki e o clã do Enlil, somente na figura do Marduk, que era filho do Enki. E aí, na hora da gente fazer essas associações com a Atlântida, né, é muito fácil a gente associar os personagens, porque na Mesopotâmia, na Suméria, quem manda é o dilúvio é o Enlil, né? E aí, quando a gente pega, por exemplo, a batalha lá na Atlântida, quem manda bolas, né, raios de fogo na Atlântida para destruí-la é o Zeus. Então a gente já consegue associar, então, poxa, então Zeus é o Enlil. Logo, né, o Poseidon, que era o pai do Atlas, é o Enki, e o Atlas é o Marduk. Então você vai conseguindo associar, né? Aí você pega, por exemplo, a outra coisa que reafirma essa teoria, né? Você pega a própria mãe do Marduk, né? A Dankina, que significa esposa da terra.
né, se a gente traduzir lá do Sumério. Então, ela era uma esposa, ela teoricamente não era uma Anunnaki, ela era uma humana. E aí o mesmo você observa no relato lá da esposa do Poseidon, né? Uma das, a Clito, que é a mãe do Cleto, que é a mãe Cleito, do né? Clito. Atlas. Sim. A Cleto, ela também era humana, né? Então, o Atlas é o semideus, né? Sim. E aí, teoricamente, então, Ísis não seria seria uma humana, né? Que se casou com Osíris, que era um deus, e Horus seria um semideus. Então, fazendo essas associações, a gente consegue linkar esses três personagens principais em todas as culturas. Então, todas as culturas contaram a mesma história, lógico, com perspectivas diferentes, com riquezas de detalhes diferentes, mas me parece que isso ocorreu em termos locais na ilha de Atlântida, né? E aí seria o motivo, né? Aí a gente poderia falar que talvez, então, os dilúvios não foram uma causa natural, mas alguma interferência externa que teria causado esses eventos. É óbvio que a nossa ciência vai achar resposta para tudo, né? Respostas científicas, mas às vezes pode ser que esse meteoro não caiu por acaso aqui, né? Foi teleguiado, né? Vai saber. Sim. Então, para mim fica muito clara essa associação, né? E aí, o que acontece? A gente vai ter principalmente na literatura, na mitologia grega, a gente tem muita história dos semideuses, né? Os egípcios também falam do período de que os primeiros governantes seriam os deuses e que depois o governo da terra teria passado para a mão dos semideuses para finalmente chegar na mão dos humanos. E a gente vê esse relato em várias culturas, né? Primeiro os deuses governam, depois os filhos dele com humanos governam, semideuses, depois humanos. Então, quando a gente fala de elite global, na minha opinião, essa elite global são pessoas que ainda possuem algum resquício de DNA desses semideuses, né? E aí explicaria essa questão de linhagem real, sangue azul e tudo mais, né? Seriam eles que provavelmente têm um DNA diferenciado, né? Porque o nosso a gente recebeu uma parcela de DNA extraterrestre, mas óbvio que não com toda a potencialidade. Então, sim, esses seres, esse pessoal aí da elite global, teoricamente, teria alguma vantagem sobre nós, né? E nós estaríamos sendo controlados e governados desde a época aí desses deuses, né? Sim. É interessante, né? A gente vê esse tipo de relato, né? Dessa transição, né? Do governo divino até chegar no governo humano, a gente vê em todas as culturas, né? A gente vê ali nos hebreus, né? Que Yahvé, ele na realidade não quer, né? Passar o governo para o governo humano, né? Mas ele meio que faz uma barganha ali. E é interessante que esse princípio de governo oculto, né, que a gente vê falar em várias teorias de conspirações há muito tempo, ele está ali, né? Porque Yahvé fala assim, ele fala, não, vocês podem nomear um rei humano de vocês, sim, né? Mas por trás, né, da história, o Yahvé conversa com os sacerdotes ali e fala, não, mas eu vou deixar, mas eu vou estar por trás olhando, eu vou estar aqui vendo se vai estar tudo certo, porque se tiver alguma coisa errada, eu vou e interfiro de novo. Então a gente vê que esse princípio de governo oculto tá desde muito tempo, né? A gente consegue ver. Yahvé, assim, só para fechar aqui, Yahvé, fazendo associação, é o próprio Enlil, que é o próprio Zeus, que é o próprio Sete. Também os hebreus contaram a mesma história, só que com nomes diferentes e com perspectivas diferentes da história. Então, na perspectiva dos hebreus, eles já não contam uma história nitidamente, né, de um irmão de Yahvé com um filho. Não, é a Satã, o oponente, né? Então, aí vai se tornar a palavra Satanás, que de Satanás vem de oponente, que não vem de diabo nem nada do tipo, né? Então, eram todos aqueles que eram opositores ao governo do Yahvé, né? Então, vai receber o nome de Satã, que vai ser o Enki, né? Que vai ser o Marduk, que na Bíblia, para os hebreus, são simplesmente opositores, né? Sim. A gente pode analisar isso de vários aspectos, né? Porque
seria, assim, a teoria comum, né, é que isso é tudo mitológico, não tem nada de realidade nisso, né? Não para todos, né? Por exemplo, no meio da religião cristã, né, é crido, sim, que existiu esse Deus que governou o povo por um tempo e depois ele passou essa bola para o governo humano, né? Mas a gente pode entender isso também, que às vezes pode, olhando para a mitologia, como se fossem a história de uma tradição. Pode ser que não seja realmente, por exemplo, Enki seja uma pessoa, mas pode ser que Enki represente uma tradição, que Enlil represente outra tradição, que Yahvé, né? Agora vamos passar para o lado aqui dos hebreus, que Yahvé represente uma tradição e que El, do povo cananeu, represente outra tradição. Não que necessariamente seja, sim, um ser, mas quando a gente junta tudo isso, na realidade, conta a mesma história, só que uma conta com personagens fixos e outros, né, contam como se fosse uma tradição, porque existe uma corrente teológica, por exemplo, que diz, né, que Abraão nunca existiu, por exemplo, que Abraão é uma tradição, é um nome que representa uma tradição. Isso é realmente válido, porque sim, porque Abraão representa uma tradição. Então pode ser que seja isso realmente. Mas nada disso faz a gente perder o foco, eu acredito, do que é principal, de que é conhecer essas histórias antigas para a gente conhecer a nós mesmos. Porque nessas entranhas de tudo isso, né, eu acredito que o foco principal é a gente voltar a se reconhecer e cada dia mais viver plenamente, conhecer como a gente deve viver melhor nessa terra, não é? Sim. Então, Sim. eu acredito que é muito importante essa parte. Você comentou, né, sobre mitologias, eu acho que um pouco mais no começo, agora você tocou no assunto, aí eu recordei da minha opinião, né, do que eu estudei dentro da própria filosofia, e a filosofia, né, ela tem um olhar para a mitologia não como algo que você deve descartar. Isso é muito perigoso as pessoas descartarem as mitologias, porque o mito, ele não significa mentira. Mitologia é uma narrativa fantástica que os antigos utilizavam para explicar o mundo ao redor deles, né, dentro dos recursos que eles tinham. E aí, essa primeira tentativa de explicar a realidade através do mito, através da figura dos deuses, eles vão chamar de cosmogonia. E é a cosmogonia que vai dar origem à filosofia, que é a mãe de todas as ciências. Então, tudo começa, a primeira tentativa da humanidade começa com as cosmogonias, através do mito, como forma de explicar a realidade. E dentro do recurso, do conhecimento que aquele homem primitivo tinha, é a forma que ele vai conseguir contar aquela história, né? E dentro da cultura também que ele estava inserido. A gente pode olhar e falar assim, nossa, que absurdo falar homem, bonecos de madeira. Mas dentro da cultura daquele homem que contou aquela história pode fazer total sentido. E às vezes ele percebeu uma camada de realidade, de percepção, que a gente sequer vai conseguir chegar. Às vezes existe uma simbologia muito maior por trás de ele falar boneco de madeira que a gente não sacou e talvez não vai sacar nunca. Né? E não quer dizer que é loucura, é fantasia. Não, é um viés totalmente diferente do nosso, mas não deve ser descartado de forma nenhuma, porque existem informações preciosíssimas por trás desses mitos. Você vê esse relato do Pupuvu, que é tido, uma mitologia, é mito, e é descartado pelos acadêmicos, e contém aqui, né, na voz daquele povo, eles contando a própria história. E aí você acha que o próprio povo não tem condições de contar a própria história? Que você, acadêmico, europeu, é que vai falar de onde eles vieram? Então, assim, eles estão falando que eles vieram do Oriente. Você, acadêmico europeu, quer falar para mim que eles vieram do Norte. Então, eles estão errados. Eles estão contando a própria história. Eles exageraram, não sabiam se localizar, não sabiam onde ficava leste, oriente, não sabia que era estrela da manhã. Você sabe? Então, assim, é muito complicado, porque se subestima esses povos.
Isso é muito, assim, cara, revoltante. Essa aqui é a palavra. É muito revoltante. É igual a história dos egípcios, né? Que quando eles falam lá. E não é só o Heródoto que falou desse período super grande da pré-história do Egito. A gente teve o próprio Maneto falando também disso, né? Historiador lá da época dos Ptolomeus. A gente teve o Diodoro da Sicília, diversos historiadores confirmando essa história, que eles apuraram através de artefatos dos próprios egípcios, das antigas dinastias, dos historiadores lá dos faraós da época do Império Médio, que 1500 bolinhas antes de Cristo, algum faraó pegava e falava assim, ó, puxa para mim a história do Egito. O próprio egípcio daquela época foi lá, pesquisou, falou assim, olha, remonta a 30 mil anos, 25 mil anos. Era sempre umas datas assim. Então, assim, o egípcio que falou isso lá no papiro de Turim, na Pedra de Palermo, aquele egípcio lá daquela época remota, ele está mentindo. Porque esses seis aí que está falando são mitológicos, nunca existiram. Qual que é a finalidade de você colocar num artefato histórico, se você está registrando a história do seu povo, por que aquele cara, aquele egípcio antigo, ia colocar um monte de rei fantasioso, faraó que nunca existiu, num documento histórico encomendado pelo faraó? Sabe? Sim. Não tinha motivo nenhum para a pessoa ir pegar e falar assim, deixa eu colocar esses aqui que eu inventei da minha cabeça. Eu vejo também dessa forma uma falta de respeito, né, com essas culturas Exatamente. matrizes, né? A gente vê isso aqui perto também, né, nos povos indígenas, né? A gente vê isso acontecendo a todo tempo, né? Mas é isso que eu sempre falo, né? Essa genética nossa, né, estranha, né? Vem de quem? Vem da onde, né? Vem próprio daí mesmo. Se a gente for rastrear a história desses deuses antigos, que eram assim meio estranhos, parece que essa genética vem daí mesmo, né? Talvez, né? A gente que tem um pouco mais de sensibilidade para isso, a gente esteja talvez um pouco mais perto, né? Dessa genética primordial. Não desmerecendo ninguém, né? Porque eu acredito que nós todos somos iguais. Só que nós tivemos, assim, como a gente foi colonizado e recolonizado várias vezes, né? E aí as culturas foram se misturando. Houve muita banalidade em todo esse tempo, né? E a gente acabou se perdendo, que é normal, né? Todo mundo se perde em algum momento da vida, às vezes não sabe, eu não sei que curso que eu vou fazer para tal coisa, né? Tal. E eu acho que é assim também nessa questão de voltar às nossas origens. Então, a gente está perdido. Só que é um caminho mais difícil, né? Porque a gente tem que escavar mais, né? Fazer pesquisas mais profundas. E não é todo mundo que faz isso, né? Eu sempre digo que esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho de doido. Por quê? Porque é algo assim que é muito difícil. A gente tem que separar um tempo muito grande da nossa vida para poder se dedicar a isso. Eu dediquei, assim, eu já estou dedicando, sei lá, eu estudo isso desde os meus 18 anos de idade, então já tem quase 20 anos aí que eu estou estudando isso. Então, você imagina, se você brigar, né, com a teoria comum, né, sabe, pesquisar algo, sabe, com essa força contrária, é muito difícil, né, a gente fazer. Então, eu sempre falo que, assim, esse trabalho que a gente faz, ele é muito honroso, por quê? Porque nós estamos batalhando contra uma força que quer esconder o que eu acredito que é realmente a verdade, que é o que essas culturas antigas, o que esses povos antigos transmitiam no passado, e foram essas mensagens que eles deixaram, tanto nos seus escritos, nas suas esculturas, nos seus templos, nas suas tradições orais, e eu acho que é isso, né? Então, a gente já está com 1h30, né? E eu queria que você desse, assim, um apanhado final, que eu sei que você tem muita experiência nesse ramo. Você, além de estar pesquisando a parte da arqueologia, da história, da mitologia, da filosofia, você também tem um contato mais direto com experiências um pouco mais profundas, né? Que quando a gente fala de seres superiores, outros chamam de deuses, né? A gente sabe que você vem nesse ramo, e você também tem
um contato, né? Você teve um contato, você chegou a ser contatada, né, por seres que a gente acredita que é de outra realidade. Então, juntando tudo isso que você pesquisou até hoje, né, e com esse fechamento que eu quero que você dá a respeito da experiência pessoal que você teve, como que você sintetiza tudo isso? O que que isso fez você fez a favor na tua vida hoje, né? Para a gente dar uma mensagem final aqui para o pessoal. Eu sou contatada dos Greys e regressão, até o momento eu só fiz uma, estou para fazer a segunda e deve precisar de umas 10. E eu ouço muitas pessoas com teorias sobre os Greys, né? Uns falam, somente falam que eles são maus, que eles abduzem para colocar chip, para atrapalhar a vida da pessoa. Só que assim, a minha vida, graças a Deus, sempre foi muito fluida. Então, em termos de saúde, raciocínio, sempre tive um raciocínio muito rápido, muito bom. Tenho uma facilidade de assimilar informações assim acima da média. Então, assim, se eles vieram para me atrapalhar, então eu acho que se eles atrapalharem de alguma forma, eu fico pensando que eu deveria ser, então. Eu devia ser uma super-heroína, porque eu vejo que eu tenho minha vida é uma vida tranquila, uma vida sem percalços, eu sou uma privilegiada. Então, para mim, não confere falar que Greys são do mal. Então, quando eu vejo algum contatado, alguém que se diz especialista, falar que os Greys são do mal, eu já fico pé atrás, porque eu falo, poxa, não é o que se observa no meu contato, porque além disso, né, de sempre ter tido muita facilidade em diversas áreas da minha vida, eu tenho esse lado meu assim espiritual também, né? Essa preocupação que eu tenho muito com o coletivo, com a mãe natureza, com os animais. Né? Faz 5 anos que eu sou vegetariana, mas desde os meus 10 anos que eu achava errado comer carne. Então, tudo isso eu acho que tem a ver com o contato, né? Essa minha forma de enxergar o mundo, porque hoje eu consigo enxergar que a gente vive numa matrix, mas não numa matrix que foi projetada para nos aprisionar. Não, eu acredito numa matrix de comum acordo de todos. Então a gente quanto espírito, a gente se coloca nessa experiência da matéria, que é uma ilusão, porque a matéria nem sequer existe, ela é só energia. E a própria experiência do dupla fenda prova isso, né? É só não olhar com a partícula que ela é energia. Ela só vira matéria quando você observa. Ou seja, é tudo uma simulação. Mas nós, quanto espíritos, nós topamos vir para a experiência da matéria. Né? Então, perceber que é uma ilusão nesse sentido, que você não é o corpo, que você está aqui só de passagem, que você, na verdade, é um espírito. Isso é você sair da matrix, você tá com essa percepção a todo instante, não se deixar levar pelo ego e tudo mais. Só que dentro dessa matrix, que é de comum acordo de todos nós concordamos em criá-la, dentro dela existem seres mal intencionados. Mas não quer dizer que eles controlem o sistema da Matrix em si, mas eles controlam o sistema financeiro, o sistema educacional. Então, até essa percepção disso e de outras coisas, às vezes eu fico me questionando como eu consigo. Às vezes eu estou estudando uma coisa, só para você ter noção, Fábio. Às vezes eu estou estudando uma coisa, preciso de uma informação, e a informação ela vem para mim de alguma forma. Seja num vídeo que alguém me manda, seja num comentário que alguém faz, uma mensagem que um seguidor me manda. Às vezes tem seguidor que me manda mensagem, uma informação que eu estou precisando. E então, assim, para mim, a minha vida ela flui muito bem. Então, com base nisso e com base na forma que eu me ponho no mundo, eu acho que
o meu contato, ele é totalmente benéfico. Porque se ele fosse maléfico, eu não estaria aqui conversando sobre coisas tão relevantes, né? De forma com boa disposição, com boa saúde, com bom raciocínio. Então, assim, se eles fazem o mal e colocam um chip, isso não se apresenta na minha vida, pelo contrário. E aí, quem são eles, de onde eles vêm? Eu vejo as pessoas teorizarem, eu nem olho porque eu não quero ficar enviesada, porque isso eu vou descobrir através das minhas hipnoses. Então, eu fiz a primeira, confirmei que eu fui levada para dentro da nave deles. Tem inclusive a ilustração que você vai conseguir mostrar aqui do meu relato, do meu avistamento, que eu vi o OVNI na janela da minha casa, e eu vi os seres, né, de dentro do OVNI, e era tudo que eu lembrava. E aí, na regressão, aí eu lembro que eu sou levada, de fato, para dentro da nave, sinto todas as dores físicas quando você recebe esse raio, né, que ele joga um raio em você, que esse raio te puxa para dentro da nave, super dolorido. Eu chorei na regressão. Dói. Fiquei chateada depois da regressão, porque não é uma experiência mil maravilha, linda, maravilhosa, é bem complexo. Mas depois eu fiquei me questionando justamente isso que você perguntou. Os frutos, né, disso. Será que realmente eles fizeram algo para o meu mal ou o contrário? E aí eu fui ressignificando todo o processo, né? E aí agora eu já me sinto bem, né? E disposta para ir para a segunda hipnose, regressão hipnótica, né? Uhum. E aí, quem sabe aí depois que eu fizer umas 3, 4, a gente combina uma live só para eu falar disso. Sim, com certeza. Porque como eu sou, do jeito que eu sou curiosa, né? E não é por acaso que eu me formei em jornalismo, eu provavelmente, em algum momento, porque eu percebi, né, que na primeira hipnose que eles me levaram mais de uma vez. Então, em algum momento, com certeza, eu tentei descobrir a origem daquilo, o propósito por trás daquilo, né? Porque eu sou muito questionadora, né? Então, provavelmente, em algum momento, eu acessei isso. Espero que tenha acessado e agora é fazer as regressões para me recordar. Muito bom. Danusa, eu quero te agradecer muito por você ter disponibilizado estar aqui para a gente bater esse papo aqui no canal. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, né? Nós estamos fazendo uma live gravada, né? E eu vou estar aqui falando com o pessoal. Se você quiser também, ela vai sair às 6 horas da tarde, do dia 3 do domingo, né? A gente está gravando aqui, hoje é sábado, né? E a gente vai estar conversando com o pessoal. E quero te agradecer muito por você estar aqui. E, claro, tá aberto aqui para você estar em qualquer hora que você quiser, né? Para a gente poder bater um papo. Tem muito assunto ainda para a gente falar. A gente falou só um pouco, né? Do que a gente podia falar. Então, tem muita coisa ainda que a gente pode abordar. Mas é isso, né? Quero te agradecer e que você continue nessa caminhada, né, de pesquisa, não desanime, porque eu mesmo posso te dizer que eu desanimei um pouco de falar um pouco dessas coisas, porque eu já estou há muito tempo pesquisando e a gente é massacrado um pouco, né? Mas é isso, eu acredito assim que às vezes a gente precisa dar uma descansada e tal, a gente precisa dar o bastão para outras pessoas. Então é isso, eu momentaneamente, né? Agora fazendo a live aqui com você, eu tô vendo assim que eu tô bem calmo quanto a isso, né? Tô bem tranquilo, né? Já falei muita coisa sobre o assunto e eu vejo que você, como tá trazendo coisas diferentes, né? Nesse papo, eu acho que o campo é muito grande, né? E precisa de pessoas como você para poder estar transmitindo essa mensagem para as pessoas, porque nem tudo vai se revelar a uma pessoa só. Então, como nós somos uma humanidade, um corpo, então a gente tem que ter essa comunhão de estar trocando essa ideia e de poder estar transmitindo para o pessoal aquilo que a gente aprende com essas pesquisas que a gente faz, porque eu acredito que elas são relevantes sim e podem ajudar as pessoas, né, que às vezes estão num momento assim de confusão, né, que não entendem por que vieram aqui, por que estão aqui, para poder, assim, ter um direcionamento. Eu mesmo, uma certa época, fiquei decepcionado com algumas coisas dentro da religião, né, e falei, mas agora para onde eu vou? O que eu vou acreditar?
Mas na realidade eu me interiorizei, e é isso que a gente está fazendo. A gente está pesquisando isso para se interiorizar, para se conhecer. Então, por isso que eu deixo o agradecimento aqui a você, porque com certeza você trouxe aqui um papo muito relevante para o pessoal, tá bom? E assim, você comentou, né? Os nossos conhecimentos, eles se complementam, né? Isso que é muito interessante. Então, eu vivo enchendo o saco do Fábio. Às vezes eu estou aqui em meio a uma pesquisa, preciso de alguma informação mais específica do Egito, e aí eu já chamo o Fábio, peço ajuda para ele, sempre me ajuda com informações super relevantes, né? E me ajuda aí a montar esse quebra-cabeça da humanidade, né? Da qual ele é peça também fundamental, né? E é muita coisa, que nem você falou. O ideal seria que a gente tivesse pessoas, cada uma focada numa cultura em específico, né? E aí junto, trocando ideias, a gente conseguiria com mais facilidade juntar esse quebra-cabeça, né? Mas, novamente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no seu canal. E aí eu queria pedir para dar um recadinho do evento que eu vou fazer na Cantareira, dia 23 de março, que vai ser, inclusive, vai ser um evento com palestras, né, e com vigília ufológica ao final do evento. Então, vai acontecer no dia 23 de março, aqui na Serra da Cantareira, super próximo ao metrô Tucuruvi. Então, assim, quem for aqui da região, mesmo que não for, porque tem vindo de outros estados também para prestigiar o evento, foi pensado em tudo. Então, foi pensado em evento para quem não tem carro, para quem tem carro. Então, falando em quem não tem carro, lá do metrô Tucuruvi vai sair van de lá. Então, não tem desculpa falar assim, eu não tenho carro para subir para a Serra da Cantareira. Tem van. Uhum. E temos 2 hotéis parceiros, então quem for ficar para vigília, fica muito tarde. É só se hospedar no hotel parceiro, pertinho do local do evento. Então, tá super bacana, vai estar o Marco Aurélio Leal, produtor do documentário de Varginha, vai estar lá revelando detalhes inéditos do caso Varginha. Eu vou estar palestrando sobre o mundo pré-diluviano, né, sobre essa civilização pré-diluviana. Vamos ter o Saga, que é um hipnólogo e ufólogo, que é ele, inclusive, que fez a minha regressão hipnótica. E detalhe, ninguém conseguia me hipnotizar, mas ele conseguiu, né? E eu já estava até numa fase que eu estava desacreditando em hipnose, né? Estava entrando já numa fase de ceticismo total. E aí ele conseguiu, assim, de uma forma maestral, me hipnotizar e é impressionante que, assim, você não só recorda de tudo, como você sente na pele tudo novamente, é impressionante. E aí ele vai estar fazendo uma dinâmica lá em grupo, uma dinâmica bem interessante, e temos também um médico, né, o Dr. Lucas, que trata de questões de implantes, de chip e tudo mais, ou seja, uma pessoa da área médica mesmo, que então quem tiver algum sintoma ou suspeita que tem algum chip, pode estar indo lá, e aí ele vai indicar os exames corretos, né? Temos o Vlad Correia, que é um terapeuta bioenergético, que vai estar lá fazendo workshop também. Temos o Fred Sekiel, que é um contatado, que o contato dele é impressionante, ocorreu lá aqui no centro de São Paulo, no bairro da Berrine. Ele e um grupo de publicitários avistaram o OVNI e interagiram com o OVNI, foi muito interessante, então ele vai contar lá no evento também. Enfim, vai ter feira, né, com livros, artigos ufológicos e tudo mais, e vai ser bem completo o evento, então não percam. Primeiro lote vai só até dia 31 de dezembro, tá? Tá por R$100. E provavelmente, pelo andar da carruagem, esses ingressos se esgotem já em janeiro, tá, pessoal? Porque são só 90 vagas. Então, acho que em fevereiro e março eu já não vou ter mais ingresso para vender. Então, se apressem. E é isso, convidar vocês a conhecer mais o meu trabalho, né? Me seguirem lá no Instagram, que hoje é a minha rede social principal, né? Que é o meu, costumo falar que é minha vitrine, é o meu Instagram, que é onde eu acabo divulgando mais o meu trabalho, né? E também sou escritora,
convido vocês a conhecerem o meu livro, Operação Gênesis, que fala principalmente desse tema, dessa interferência do nosso DNA no início da humanidade, né? E quem quiser adquirir, está disponível na Amazon, na Martins Fontes, enfim, diversas livrarias, mas você pode adquirir direto comigo também, né? Aí o livro vai com dedicatória no seu nome. Aí, nesse caso, a pessoa tem que me chamar lá no Instagram, e aí a gente combina por lá a entrega, né, o envio para a pessoa, mas aí vai com a dedicatória personalizada, tá? Enfim, mais informações, podem me chamar lá no Instagram, tendo um tempinho, eu consigo responder a todos. E é isso, né? Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, Fábio, de estar aqui falando ao seu público, e é um prazer imenso estar aqui no seu canal hoje. Imagina, eu que agradeço. Então, gente, ó, vocês, se quiserem entrar em contato, poder participar desse evento que vai ter, que é super importante, são palestrantes altamente relevantes, que são sérios na área, não é ninguém que está brincando. Então, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado também, se vocês quiserem participar, vai estar todos os contatos aqui, a gente vai deixar. Então, não perca a oportunidade, né, como são vagas limitadas, então aproveite, tá bom? E é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes com a gente até o final dessa live. A gente já está com 1h46, batemos um papo muito bacana aqui, e com certeza a gente vai fazer muito mais papo desses aqui com a Danusa, com várias outras pessoas também, né, para a gente poder complementar todos esses assuntos, dar oportunidade para outras pessoas também estar poder falando aqui para a gente do canal Incrível História, né, esses assuntos que a gente gosta demais, que é os assuntos da arqueologia, mitologia, da filosofia, tá bom, pessoal? Quero agradecer muito a vocês e um grande abraço, e como eu sempre digo, até a nossa próxima Incrível História. Tchau, Danusa, tchau para vocês, até mais.